poderão se assentarem, porque esse culto vai terminar meia-noite, até meia-noite. Você não vai aguentar ficar em pé. Então, procure um lugarzinho, amém? Se assente. Tem muita gente em pé ali, ó. Povo de Deus aí, ó. Vamos sentar, todo o pessoal da igreja aí? Ficar mais organizado e bonito? Queridos, é uma honra muito grande, né? Nessa noite, gente, poder compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Você que é o nosso convidado, não fique espantado. Nem sempre é assim. Os nossos cultos não são assim, esse pula-pula, essa coisa desse jeito. É quase assim, mas não é assim, tá? Mas hoje é porque realmente esses homens estão chegando de um retiro onde eles estiveram imersos na água, na unção, voltaram eletrizados. Então está esse movimento, mas normalmente não é assim, tá bom? Então não fique espantado, volte outras vezes para você ver como é, tá? E também nos perdoe pelo barulho concorrente aí, todo domingo é isso. A gente tem um forró aqui na esquina, logo na entrada, e aí concorre com o som, fica essa coisa, essa linha cruzada. Mas eu penso que você nos perdoe, estamos em obras, muita poeira levantou, mas logo, daqui a um tempo nós estaremos já com toda essa extensão, e o piso depois virá, enfim, estamos em obras. Olhe para quem está do teu lado e fala assim como essa igreja, você também está em obras. Amém? Nós estamos em obras. Amém? Eu vou pedir que você feche seus olhos, nós ouviremos um louvor para aquietar assim, para a gente respirar fundo, e depois nós... Lucas 6, de 6 a 11, diz assim: o homem da mão ressequida. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algo dentro desse texto, mas antes eu gostaria que todos os homens que fossem ao retiro se pusessem de pé. Todos vocês que foram ao retiro, nem todos. Vocês vão colocar a mão na direção do coração de vocês e vocês vão repetir essa oração, amém? Vocês vão falar assim: Senhor Jesus, eu declaro que a obra que o Senhor realizou na minha vida, naquele lugar, é uma obra eterna, é uma obra que irá permanecer até o Senhor voltar, ou até eu partir desse mundo. O que eu recebi tem poder para me manter em vitória todos os dias da minha vida. Eu não vou recuar, não irei abrir mão daquilo que o Senhor me entregou. Por isso, Senhor, me dê
permanência e fé na tua palavra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Pode se assentar. Eu senti de Deus de fazer essa oração porque nós já fizemos mais de 30 retiros como esse e a gente já viu muita coisa. A gente já viu muita gente vir animado e continuar animado. A gente já viu muita gente vir animado e o carro começa a andar, engrenou. Aí daqui 2 meses, daqui um pouco começa a ratear. E daqui um pouco estaciona. A gente já viu pessoas chegarem do retiro e quando o ônibus para ali na esquina, ao invés delas virem para a igreja, para a casa do Senhor, elas vão embora, nunca mais aparecem. Nós já vivemos experiências, inúmeras experiências dentro desse contexto de chegada de retiro. Mas eu quero declarar nessa noite que todos que foram a esse retiro não irão se desviar do caminho e não perderão aquilo que receberam, em nome de Jesus. Daqui a 10 anos você vai estar aqui, você vai encontrar esse que hoje está aqui cheio de Jesus. Ele continuará cheio, em nome de Jesus. Amém? Porque a obra que Jesus realizou ali, nós cremos que é uma obra que tem validade para a vida toda. Não é um entre, sai, sobe, desce, pega e larga, não. Nós repreendemos esse espírito, nós rejeitamos toda a proposta, querido. Sabe, de um sobe e desce, pega e larga, entra e sai. Nós rejeitamos no poder do nome de Jesus. Declaramos que todos os 56 homens que passaram por esse retiro serão tochas vivas e por onde eles passarem, eles tocarão em pessoas e irão incendiá-las com o poder, a graça e a unção do Espírito Santo, a começar pela sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar aqui, queridos, essa passagem aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou na sinagoga e a Bíblia diz que estava ali um homem com a mão atrofiada, com a sua mão mirrada, com a sua mão ressequida. Algumas traduções dizem que a mão é mirrada, outra diz que a mão era atrofiada e ainda outra diz que a mão era ressequida. Independente de ser ressequida, atrofiada, a mão era uma mão inútil. Era um homem que não podia realizar a obra porque ele tinha um problema em sua mão e ainda era a sua mão direita. Esse homem, ele tinha um problema, não um problema pleno, porque ele, com 2 mãos, uma era defeituosa e essa mão lhe impedia de edificar, lhe impedia de construir, lhe impedia de ser um homem plenamente, sabe, satisfeito, um homem plenamente, assim, que viesse a gozar de uma plenitude. Por quê? Porque a sua mão era uma mão atrofiada, ressequida. Aquela mão era uma mão inútil, era uma mão que o envergonhava, era uma mão que não podia, não dava a ele condição dele edificar, dele construir. E aí a Bíblia diz que naquele dia, naquele sábado, Jesus entrou na sinagoga. A chegada de Jesus é marcante. A Bíblia registra ali, Jesus entrou na sinagoga. Mas a chegada desse homem não é marcante, porque quando a Bíblia começa a falar nele, diz que ele estava ali. Ninguém percebeu a sua chegada. Era um homem que não era um homem notado. Ninguém notou a sua chegada. E ele estava ali no meio de todos, sentado. Era um homem, que não tinha, pelo menos dentro da minha compreensão,
ele não era um homem de expressão, não devia ser um homem conhecido, era mais um no meio de tantos que frequentava a sinagoga. Quantos domingos, sábados, perdão, nosso caso é domingo, mas Jesus realizou esse milagre no sábado. Quantos sábados aquele homem entrava e saía e não era visto, não era percebido, né? Ele tinha o hábito de estar ali, mas ninguém o via, ninguém o percebia, até o sábado que Jesus entra em cena. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para falar para você. Eu sei que a maioria de nós já tem prática de estarmos na casa do Senhor. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente entra e sai e a gente não é visto, não é percebido. Pode até ser pelas pessoas, mas eu quero te dizer que Jesus te vê. Jesus, ele tem um olhar na nossa individualidade. Pode ter uma multidão de pessoas. Quando Jesus está presente, ele consegue ver cada um, porque ele trata com cada um na sua individualidade. Então eu quero dizer que você aqui, você não é um zero à esquerda, você não é mais um no meio da multidão, você é alguém que Jesus vê, você é alguém que Jesus tem um plano contigo. Jesus te conhece pelo teu nome. Isso é lindo, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque para a sociedade você pode ser mais um número de identidade, mas para Jesus você é um filho amado. Foi por você que ele subiu no madeiro, foi por você que ele sofreu os maus tratos, foi por você que ele perdeu a vida para que você tivesse vida. Então, repita comigo: eu não sou um zero à esquerda. Fala: eu sou filho de Deus, amado por Deus e visto por Deus. Amém? Independente de quem você seja, querido. Esse homem era um homem que não tinha. Que valor esse homem tinha? Um homem com a mão mirrada, aquela coisa feia. Mas Jesus o viu, independente de quem ele era e do estado em que ele estava vivendo. E aí, no meio da multidão, os fariseus, os religiosos, ficaram observando para ver se Jesus iria fazer algum milagre, porque eles estavam doidos para pegarem Jesus para ter do que o acusar. E eles ficaram observando: vamos ver como que ele vai se comportar, vamos ver se hoje ele vai cair na contradição de fazer algum milagre no sábado para que nós o peguemos e aí a gente vai ter do que o acusar. E ficaram observando. E Jesus, conhecendo o sentimento e o pensamento daqueles homens, daqueles fariseus, Jesus se direciona àquele homem. Queridos, imagina uma reunião como essa. Aquele homem camuflado no meio da multidão. Os fariseus, os líderes religiosos, os oficiais da igreja, né? Aqueles crentes mais velhos, aquelas pessoas, né, incumbidas, né, revestidas de autoridade para, né, administrar, enfim, aqueles homens ali, e Jesus ensinando e conhecendo o coração de toda aquela liderança, todos os fariseus. E aí Jesus fita os olhos no homem no meio da multidão e fala para aquele homem assim, ó: fica de pé, fica em pé. Como? Imagina qual foi o sentimento daquele homem no meio de tanta gente. Jesus o viu, e não somente o viu, Jesus se direciona a ele. E aí Jesus fala para aquele homem: fica em pé. Imagina o homem a vida toda camuflado. Era um homem que entrava e saía dali, ninguém percebia, ninguém dava valor. E aí aquele homem, imagina, vamos fazer o
função que você tem em pé no meio de todo mundo? Constrangimento, não é? Quando Jesus fala, fica em pé, aquele homem se tornou agora instrumento de quê, queridos? De observação. Todos os olhares, olhem para a Cristiana, todos os olhares se voltam agora para aquele homem. E mais que isso, depois que Jesus o manda ficar de pé, Jesus fala assim, ó, vem para o meio. Ó, Cristiano, vem para o meio. Olha os olhares, ele não vem correndo não. Vem para o meio. Aquele homem, queridos, que anos e anos era um homem camuflado no meio da multidão, agora ele se torna o quê? Instrumento de observação. Está todo mundo olhando para ele. Então Jesus o manda se pôr de pé. E a segunda coisa, Jesus fala, vem para o meio, e ele vem. Agora, aquele homem estava onde? Era o centro das atenções. E mais que isso, a história não para aí. Porque a terceira coisa que Jesus fala para ele é, estende a sua mão. Peraí, o ficar em pé já era desafiador. Porque todo mundo assentado, aquele homem se tornou, né, um instrumento de observação, todo mundo olhando. Quando Jesus fala a segunda coisa, vem para o meio, já foi mais desafiador ainda, porque, né? E aí a terceira coisa, Jesus fala para ele, estenda a mão, estende a mão. Querido, essa mão, que não é essa, né, lógico. Aquela mão, de cabeça abaixo, vergonha aqui. Aquela mão, que era o motivo da vergonha. Aquela mão, que era o motivo daquele homem não edificar grandes coisas, porque era uma mão inútil, doente, era uma mão ressequida, mirrada, feia, atrofiada. Agora Jesus pega aquilo que era instrumento de vergonha, Jesus pega aquilo que era motivo da inutilidade desse homem e manda ele mostrar para todos. Estenda a sua mão. Esse homem, ele poderia estender a mão enfaixada em gases, ataduras. Ele poderia camuflar a mão. A Bíblia não diz, mas eu acredito que a mão não estava enfaixada. Tanto não estava que Jesus realizou o milagre. E aí imagina, a vida toda a mão no bolso para ninguém ver, escondida, aquela coisa camuflada, mas agora, no meio do povo de Deus, na igreja, no meio da sinagoga, com todos os olhares voltados para ele, Jesus manda ele mostrar a mão feia, ressequida, doente, atrofiada e inútil. Estenda a tua mão. Você teria coragem, querido? Cristiano foi corajoso, também está em casa. Mas você teria coragem de pegar aquilo que é motivo da sua vergonha e mostrar? Você teria coragem de, no meio de uma porção de olhares, porção de julgamentos, porque a verdade é, na sinagoga, na igreja, tem muitos que estão aqui por causa de Jesus, mas tem muitos que não. Né? Aquele homem, ele fazia parte de um contexto onde tinham pessoas que estavam ali realmente para ouvir a palavra de Jesus, mas também tinha muita gente que não tinha nada de Jesus ali. E aí quando ele decide obedecer, quando ele decide botar para fora, mostrar aquilo que era motivo de sua vergonha, aquilo que era motivo da sua inutilidade, ele estava se despindo diante de todos os olhares. Imagina os comentários de um com o outro. Gente, que mão feia! Quem é esse homem? Nunca o vimos aqui. Quem é? Gente, o que é isso? Aí, Jesus, quando manda ele estender a mão, a Bíblia diz, fica com a mão estendida, por favor. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus, deixa eu achar aqui, Jesus lhe restaurou,
estende a mão. Verso 10. E ficando todos ao redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim fez, e a mão foi restaurada. Todos viram a mão mirrada, feia, ressequida, mas também todos viram o momento em que a mão mirrada foi restaurada. Queridos, o que eu quero dizer com isso é: todos podem hoje ver, sabe, a sua debilidade. Muitos podem te criticar, muitos podem ver áreas na sua vida que estão doentes, mas esses que estão vendo a sua área doente, a sua mão mirrada, serão os mesmos que verão o Senhor te restaurar. Serão os mesmos que verão a restauração de Deus na tua vida. Quando Jesus pega esse homem e o coloca como destaque naquela reunião, Jesus não estava querendo envergonhá-lo, não. Jesus estava querendo nos ensinar lições dentro desse ocorrido. Lições que eu quero te falar. Tem disposição para ficar aqui? Primeira coisa, quando Jesus o manda se pôr de pé, Jesus estava enviando uma mensagem para nós. E a mensagem é: se você quer um milagre, saia da acomodação. Se levante, querido. Todas as pessoas na palavra de Deus que você vê, que você vai ver Deus querendo fazer algo ou iniciando algo em sua vida, a primeira coisa Ele manda se pôr de pé. Levante-se. Uma pessoa acomodada, você sabia que o melhor lugar para alguém acomodado é ficar sentado? Porque olha que cadeira, né? Encaixa bonito, não encaixa? Tem culto, logicamente que aqui ainda não peguei assim, então. Mas tem culto que a pessoa senta e cochila, sentado, quase baba. Culto está acontecendo e ele está cochilando. Ficar assentado é a melhor posição para os acomodados. Quem não tem aspiração, quem não tem fé, quem não tem disposição para caminhar em direção ao milagre, quem não está querendo realmente ser tocado e ver a sua sorte mudada, ele assume um compromisso com o assento, ele fica sentado. Mas quando Jesus entra em cena, a primeira coisa que Jesus fala: levante-se. Em outras palavras, saia da acomodação, se coloque de pé, reaja. Em outras palavras é isso, se coloque de pé, acredite. Segunda coisa, quando Jesus fala vem para o meio, Jesus está falando para aquele homem: não há restauração para você fora do centro da minha vontade. Vem para o meio, vem para o lugar onde eu estou. Queridos, não existe cura e restauração longe do centro da vontade de Deus para a tua vida. Você sabia que Deus quer muito mais contigo do que simplesmente te tocar na emoção e você chorar, se alegrar? Jesus quer muito mais que isso. Jesus quer te selar. Jesus quer colocar uma marca em você e assumir um relacionamento sério até que Ele volte. É muito mais, querido, do que sabe, jogar um beijinho, um abraço. Jesus quer casamento. Porque é na sua volta que vai acontecer um casamento entre Ele e a igreja. Jesus quer compromisso para casamento. Você está disposto a andar em conformidade com sua vontade até que Ele volte? Então vem para o meio, significa saia da beirada. Porque tem muita gente que está pertinho da vontade de Deus, mas não está no centro de sua vontade. Então, quando Jesus fala, vem para o meio, Jesus está falando, entre no centro da minha vontade. E quando Jesus manda ele estender a mão, Jesus está falando, seja sincero e transparente. Porque milagre só é possível na vida daqueles que não têm vergonha de falar para Jesus quem eles são de verdade. A gente pode viver uma vida camuflada, a gente pode viver uma vida de fachada diante das pessoas, mas diante de Deus, querido, não tem como.
Porque quando Jesus te olha, ele vai direto no ponto. Se você é adúltero, quando Jesus olha para você, ao olhar dele vai direto lá, nessa área débil na tua vida. Se você é uma pessoa, sabe, que está com deformações no seu caráter, quando Jesus olha para você, ele vai direto no ponto. E se você quer experimentar de restauração, não tem como. Não tem como entrar em sua presença e continuar, sabe, com a mão no bolso escondido. Vai ter que apresentá-la como ela é. Isso fala de transparência, de verdade. Isso fala de entrarmos na presença de Deus despidos, como nós somos, sem ostentar, sem querer dar uma de bom moço ou de boa moça, né? Muitas das vezes nós somos na casa do Senhor com a nossa alma partida, mas a gente está ostentando como se estivesse no alto nível de elevação espiritual. Querido, pare com isso. Vamos sermos sinceros diante de Deus e colocar para Ele como está o nosso estado, da forma que está. Nessa noite, sabe, a palavra é breve mesmo, é um domingo muito agitado, a igreja fica agitada e a gente não quer estender muito, mas eu quero falar para você, querido, não existe cura, não existe restauração estando assentado, acomodado, não existe cura se você não assumir uma postura de vir para o centro da vontade de Deus, e não existe cura se você não for sincero, transparente e verdadeiro com Deus, querido. Nessa noite Deus sabe quem você é, conhece a sua história e sabe onde está a sua área débil, fraca e doente. E sabe o que Ele quer fazer? Não te envergonhar, porque Jesus não envergonha ninguém. Quando Ele manda aquele homem se expor, Ele na verdade Ele queria pegar aquele homem como instrumento de uma grande maravilha naquele dia e jogar por terra todo espírito religioso. Ele curou no sábado, sim, porque o amor pelas pessoas estava acima da tradição e religiosidade. Os religiosos, ele não vai curar, não pode curar no sábado. Vem cá, é lícito matar ou dar vida no sábado? É? Para que vocês, em outras palavras, né? Para que vocês saibam que o meu amor pelo perdido está acima da tradição, estenda a mão. Estendeu e foi curado. Você sabe por que nós não somos curados? Porque a gente não tem disposição para estender. A gente prefere viver uma vida maquiada, querido. A gente prefere viver uma vida de bom moço na frente dos outros e com um problema escondido, com situações escondidas. Não há chance de cura e restauração desse jeito. Se nós queremos ser uma igreja saudável, restaurada, nós vamos precisar abrir tudo que somos e da forma que somos. Você teria coragem de falar para Jesus nessa noite: Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou trapaceiro. Senhor, eu sou um 7-1. Tu sou? Eu gosto, eu sou malandro. Senhor, eu sou bandido. Teria coragem? Senhor, eu sou um prostituto, uma prostituta. Teria coragem de mostrar a mão mirrada como ela é? Senhor, eu sou um beberrão, eu sou um glutão, eu como além da... Você teria coragem, querido? Falar: Senhor, eu sou farrista, eu sou bicho solto. Você teria coragem de, no meio da congregação, estender a sua mão feia, débil, doente, do jeito que ela é? Muitos não recebem a cura porque decidem por uma vida camuflada. Uma vida, sabe, dupla. Porque diante de Deus é uma coisa, Deus sabe quem é de verdade, mas diante das pessoas, Ele demonstra outra coisa. Aí, entrou doente, vai continuar doente e vai morrer doente. Será que essa é a proposta de Deus para nós? É ou não é? Não.
Então, se a proposta de Deus não é essa, o que nós devemos fazer nessa noite? Primeira coisa, nos levantarmos. Nos levantarmos contra tudo aquilo que nos limita, contra tudo aquilo que enferma a nossa alma. Nos levantarmos contra toda enfermidade que abateu a nossa vida e tem nos impedido de servir a Deus com plenitude. Primeira coisa, nos levantarmos, falamos: Deus, eu não aceito mais. Segunda coisa, acertar nossa vida, queridos. Vir para onde Jesus está, para o centro de sua vontade. E terceira coisa, derramar tudo que somos, sem medo de ser rejeitado, sem medo de sermos vistos e reconhecidos pelas pessoas. Ainda que todos vejam a mão mirrada, mas se isso vai resultar em cura, tá bom, é o que eu quero. Amém? Ainda que todos saibam, mas o que importa é que no final disso, eu vou estar livre desse mal que me assola. Independente do julgamento das pessoas, o meu negócio não são com as pessoas, é com Deus. E se Jesus me manda nessa noite, eu me apresentar do jeito que eu estou e sou, eu não vou fechar o meu coração, porque eu quero cura e restauração para mim e para minha casa. Queridos, eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento. Cristiano vai ficar aqui congelado. Estou brincando, Cristiano. Eu peço que você feche seus olhos e você faça uma avaliação. A gente falou que esse é mais, eu nem sei falar com exatidão quantos retiros são que a gente já fez ao longo desses anos. Mas uma coisa eu sei, que independente de retiro, independente de ter estado 3 dias no retiro ou não, o caminho da restauração é o mesmo para todos nós. Aquele homem, que lindo! Naquele sábado Jesus o viu. Quando ninguém percebia a sua presença ali, Jesus percebeu. Talvez você ache que você é no meio da multidão e ninguém te vê, ninguém se importa contigo. Pode até ter um fundo de verdade, mas eu quero nessa noite falar para você que com Jesus não é assim não. Ele te vê, Ele te ama, e há muito tempo que Ele quer restaurar a sua mão. Porque quantas tentativas em querer acertar, querido. Quantas vezes você já tentou edificar algo para Deus? Quantas vezes você já fez promessas? Quantas vezes você se comprometeu? Mas quando você olha para você, você vê que você não tem condição de cumprir com o que você prometeu, porque você se depara com a sua realidade espiritual. A sua mão direita é ressequida, doente. E por mais que você queira construir um casamento feliz, estruturado em Deus, você não consegue. Por mais que você queira na casa de Deus fazer algo para Deus expressivo, quando você olha para você e você olha para a sua mão, você vê que você não tem condição. E nessa noite, Jesus está falando: filho, mostra a sua mão. Apresente a sua mão, a sua debilidade, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te torna inútil, aquilo que te torna uma pessoa débil, fraca, sem expressão, com vergonha, aquilo que te envergonha, mostre. Porque na sua sinceridade, eu vou entrar para restaurar. Querido, tudo que está escondido, quem tem o poder de agir é o diabo. Mas tudo que vem para a luz, quem age é Jesus. Se você
despirmos diante do Senhor. Deixar aparecer as nossas vergonhas diante dele. Porque só ele tem o poder de nos cobrir. Só ele tem o poder de cobrir a nossa nudez. Só ele tem o poder de nos aceitar fracos, imperfeitos como nós somos. Eu penso que de olhos fechados você receba nessa noite essa palavra de Deus te chamando, falando: filho, eu sei quem você é. Não adianta esconder a sua mão, porque eu sei como é o estado dela. Eu já te vi há muito tempo. Eu te conheço desde o seu nascimento. Foi eu quem te criei. E eu sei aonde você é fraco. Mas nessa noite eu quero cuidar de você. Eu quero te fortalecer. Eu quero te restaurar. Se coloque de pé. Vem para o meio. Vem para o altar.